Bom dia, querido irmão, querida irmã. Que alegria poder estar contigo neste novo amanhecer que o Senhor preparou especialmente para ti. Hoje quero te convidar para algo extraordinário. Começar este dia com o Salmo 121, uma das passagens mais poderosas da Bíblia, para quem deseja colocar Deus em primeiro lugar desde o momento em que abre os olhos. Talvez acordaste com o coração pesado, com preocupações que já te esperam antes mesmo de sair da cama. Talvez olhaste para o dia que se aproxima e sentiste medo do desconhecido, das provas que possam surgir. Mas eu tenho uma notícia maravilhosa para ti. Há um Deus que não dorme nem cochila, que está neste exato momento olhando para ti com amor infinito. O Salmo 121 é como uma fortaleza espiritual que nos protege desde a madrugada até o anoitecer. Quando colocamos Deus em primeiro lugar logo pela manhã, estamos a construir um escudo de fé que nenhuma circunstância pode atravessar. Se hoje precisas de proteção, de direção, de paz sobrenatural, então esta oração foi feita para ti. Escreve nos comentários Deus em primeiro lugar e junta-te a esta família que decide começar cada dia entregando tudo nas mãos do Senhor. Fica comigo até o final, porque o que vais experimentar aqui tem o poder de transformar não apenas as próximas horas, mas toda a tua jornada. Prepara o teu coração para sentir a presença do guardião de Israel, enchendo cada espaço da tua vida neste amanhecer sagrado. O Salmo 121 começa com uma pergunta profunda que todos nós fazemos em algum momento. De onde me virá o socorro? Esta é a pergunta da alma cansada, do coração aflito, de quem olha para os montes e se pergunta se há ajuda disponível. Mas a resposta chega imediata e poderosa. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Quando começamos o dia declarando esta verdade, estamos a reconhecer que a nossa força não vem das nossas capacidades, não vem das nossas estratégias humanas, mas sim do Criador de todas as coisas. Este é o Deus que falou, e os mundos vieram à existência, que soprou e as estrelas se acenderam, que ordenou e os mares obedeceram. Se Ele tem poder para sustentar o universo inteiro, certamente tem poder para cuidar de cada detalhe da tua vida hoje. O versículo 3 promete algo extraordinário. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Isto significa que quando colocamos Deus em primeiro lugar, Ele se compromete a firmar os nossos passos. Não vais tropeçar no que não vês, não vais cair nas armadilhas do inimigo, não vais perder o caminho porque o teu guardador está atento a cada movimento teu. E mais ainda, aquele que te guarda não dormirá. Enquanto tu dormes, Ele vigia. Enquanto tu descansas, Ele trabalha a teu favor. Enquanto tu te preocupas, Ele já providenciou a solução. Este é o Deus que nunca tira os olhos de ti, que nunca se distrai, que nunca se cansa de cuidar dos seus filhos. Que paz extraordinária saber que temos um guardador assim. Vamos orar. Pai Celestial, neste amanhecer sagrado, erguemos os nossos olhos para ti. Assim como o salmista olhou para os montes buscando socorro, hoje dirigimos o nosso olhar para o teu trono de graça. Reconhecemos que tu és o Criador do céu e da terra, que nada existe que não tenha sido feito por ti. Declaramos que o nosso socorro vem exclusivamente de ti, Senhor. Não confiamos nas nossas próprias forças, não nos apoiamos no nosso entendimento limitado, mas colocamos toda a nossa fé em ti. Que este dia comece com a certeza absoluta de que estamos sob a tua proteção divina. Pedimos que firmes os nossos pés neste dia, que não vacilemos diante dos desafios, que não tropeçamos nas pedras do caminho, que não percamos o equilíbrio quando as tempestades vierem. Tu prometeste que não permitirás que os nossos pés vacilem, e nós cremos nesta promessa com todo o nosso coração.
Guarda cada passo que dermos hoje. Dirige cada decisão que tomarmos. Ilumina cada escolha que fizermos. Senhor, agradecemos, porque Tu és o Deus que não dorme nem cochila. Enquanto o mundo inteiro descansa, Tu permaneces vigilante. Enquanto as trevas cobrem a terra, a Tua luz nunca se apaga. Que consolo saber que nunca estamos sozinhos, que em cada segundo da nossa existência, os Teus olhos estão sobre nós. Pedimos que sejas a nossa sombra, à nossa direita, durante todo este dia. Protege-nos do calor escaldante das provações. Guarda-nos da intensidade das lutas que possam surgir. Que a Tua presença seja como uma cobertura refrescante sobre as nossas vidas. Que em cada momento sintamos que Tu estás ao nosso lado, que nunca nos abandonas, que jamais nos deixas enfrentar sozinhos as batalhas. Senhor, guarda-nos de todo o mal. Livra-nos das ciladas do inimigo. Protege-nos dos perigos visíveis e invisíveis. Há ameaças que não vemos, há armadilhas que não percebemos, mas Tu vês tudo e conheces tudo. Pai, pedimos proteção especial sobre as nossas famílias neste dia. Cobre com o Teu sangue precioso cada membro da nossa casa. Guarda os nossos filhos no caminho da escola. Protege os nossos cônjuges nos seus locais de trabalho. Cuida dos nossos pais e avós onde quer que estejam. Que nenhum mal se aproxime das nossas habitações. Que nenhuma praga chegue perto das nossas tendas. Coloca anjos ao redor das nossas casas, sentinelas espirituais que vigiem cada entrada e cada saída. Que o sangue de Jesus seja derramado sobre os umbrais das nossas portas, marcando-nos como propriedade exclusiva do Rei dos Reis. Senhor, guarda a nossa saída e a nossa entrada desde agora e para sempre. Abençoa cada vez que sairmos de casa hoje. Que as nossas saídas sejam prósperas, que os nossos caminhos sejam seguros, que os nossos destinos sejam alcançados com sucesso. Quando sairmos para trabalhar, vai à nossa frente preparando o terreno. Quando sairmos para resolver problemas, vai conosco dando sabedoria. Abençoa também cada vez que entrarmos em casa hoje. Que as nossas entradas sejam com alegria, que voltemos com paz no coração, que regressemos com vitórias conquistadas. Que a nossa casa seja um santuário onde a Tua presença habita constantemente. Que ao cruzarmos a porta sintamos que estamos a entrar num território sagrado, protegido, abençoado. Senhor, pedimos que guardes a nossa alma. Protege a nossa mente de pensamentos negativos, de ansiedades paralisantes, de medos infundados. Enche a nossa mente com a Tua palavra, com as Tuas promessas, com pensamentos de paz e esperança. Que a nossa alma esteja ancorada em Ti, inabalável diante das tempestades. Guarda o nosso coração de mágoas, de ressentimentos, de amarguras. Que o nosso coração seja um jardim onde só crescem flores de amor, de perdão, de gratidão. Se alguém nos ferir hoje, dá-nos graça para perdoar imediatamente. Se alguém nos decepcionar, ajuda-nos a responder com misericórdia. Pai, coloca uma guarda sobre a nossa boca neste dia. Que as nossas palavras sejam temperadas com sal, que edifiquem e nunca destruam. Livra-nos de falar o que não devemos, de murmurar, de reclamar, de criticar. Que a nossa língua seja instrumento de bênção, que as nossas palavras tragam vida e não morte. Ajuda-nos a falar palavras de fé quando a dúvida quiser nos calar, a declarar vitória quando as circunstâncias gritarem derrota, a proclamar saúde quando a doença tentar nos intimidar. Senhor, guarda os nossos olhos hoje. Que vejamos as pessoas como Tu as vês, com amor e compaixão. Que não olhemos para o mal, que não fixemos os nossos olhos naquilo que contamina a alma. Dirige o nosso olhar para o que é puro, para o que é verdadeiro, para o que é digno de louvor. Que os nossos olhos sejam janelas por onde entra luz e não trevas. Guarda os nossos ouvidos, Senhor.
que ouçamos a tua voz acima de todas as outras vozes. Que não demos ouvidos à mentira, à fofoca, à palavra destrutiva. Fecha os nossos ouvidos para as acusações do inimigo, para as vozes que tentam nos desencorajar, para os sons que perturbam a nossa paz. Que os nossos ouvidos estejam sintonizados na frequência do céu, atentos às tuas instruções, sensíveis aos teus sussurros. Pai, guarda as nossas mãos hoje. Que tudo o que as nossas mãos tocarem seja abençoado. Que o trabalho das nossas mãos prospere, que as obras que realizarmos glorifiquem o teu nome. Livra as nossas mãos de fazerem o mal, de pegarem no que não nos pertence, de machucarem alguém. Que as nossas mãos sejam extensões das tuas mãos, instrumentos de cura, de ajuda, de bênção. Senhor, guarda os nossos pés. Dirige os nossos passos pelos caminhos da justiça, que não andemos por veredas tortuosas, que não nos desviemos para a esquerda nem para a direita. Mantém-nos firmes no caminho estreito que conduz à vida. Que os nossos pés sejam rápidos para fazer o bem, ligeiros para socorrer quem precisa, velozes para levar boas novas. Pai, pedimos proteção sobre a nossa saúde. Fortalece o nosso sistema imunológico, renova as nossas forças físicas, restaura o nosso vigor. Toca cada órgão do nosso corpo com o teu poder curador. Se há alguma doença tentando se instalar, ordena que se vá agora mesmo em nome de Jesus. Declara cura completa sobre cada pessoa que está a ouvir esta oração. Que o teu poder restaurador flua como um rio caudaloso através de cada célula, de cada tecido, de cada sistema. Senhor, guarda a nossa mente de toda enfermidade mental. Liberta-nos da depressão, da ansiedade, do pânico. Cura as feridas emocionais que carregamos. Sara as memórias dolorosas do passado. Enche a nossa mente com pensamentos saudáveis, com esperança renovada, com alegria verdadeira. Que a paz que excede todo o entendimento guarde o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Pai, protege o nosso trabalho e as nossas finanças. Abençoa a obra das nossas mãos. Multiplica os nossos recursos, abre portas de provisão. Que o nosso trabalho seja frutífero, que os nossos esforços sejam recompensados, que vejamos crescimento em todas as áreas. Livra-nos da escassez, da falta, da necessidade. Tu és Jeová Jirei, o Deus que provê, e confiamos que hoje não nos faltará nada. Senhor, guarda os nossos relacionamentos, protege os nossos casamentos, fortalece os laços familiares, preserva as amizades verdadeiras. Onde há conflito, traz reconciliação. Onde há mágoa, derrama perdão. Onde há distância, cria pontes de restauração. Ajuda-nos a amarmos como tu amas, a perdoarmos como tu perdoas, a servirmos como tu serves, que os nossos relacionamentos reflitam o teu caráter e glorifiquem o teu nome. Pai, pedimos proteção sobre os nossos filhos de maneira especial. Cobre cada criança e jovem com o teu sangue precioso. Guarda-os dos perigos da rua, das más companhias, das influências negativas. Coloca anjos ao redor deles, onde quer que estejam, que cresçam no teu temor, que se desenvolvam na tua sabedoria, que amadureçam na tua graça. Senhor, protege a educação dos nossos filhos, abençoa os professores que os ensinam, santifica o ambiente escolar onde estudam. Que aprendam não apenas conhecimento acadêmico, mas também valores eternos. Guarda as suas mentes de ideologias contrárias à tua palavra. Preserva os seus corações puros e inocentes. Dá-lhes discernimento para distinguir o certo do errado, sabedoria para fazer boas escolhas, coragem para resistir às tentações. Pai, pedimos proteção sobre os nossos empregos. Guarda a nossa fonte de sustento. Preserva a nossa estabilidade profissional. Se há ameaças de demissão,
Tu que és poderoso para mudar corações, toca nos nossos superiores com favor. Se há injustiças no ambiente de trabalho, levanta-te como nosso defensor. Que sejamos reconhecidos pelo nosso bom trabalho, que sejamos valorizados pelas nossas contribuições, que sejamos promovidos no tempo certo. Senhor, guarda os nossos veículos. Protege-nos no trânsito, livra-nos de acidentes, preserva-nos de colisões. Coloca anjos nos 4 cantos dos nossos carros, motas, bicicletas. Que cada viagem seja segura, cada deslocação seja tranquila, cada trajeto seja protegido. Se há algum problema mecânico prestes a acontecer, revela-o antes que cause dano. Pai, pedimos proteção sobre as nossas casas. Guarda as nossas habitações de ladrões, de invasores, de todo o mal. Que a nossa casa seja um refúgio seguro, um lugar de paz, um santuário de amor. Abençoa cada cômodo, santifica cada espaço, consagra cada ambiente. Que a tua presença seja tão forte na nossa casa que qualquer espírito maligno tenha que fugir. Senhor, protege-nos de acidentes domésticos. Livra-nos de quedas, de queimaduras, de cortes, de intoxicações. Guarda especialmente as crianças e os idosos que são mais vulneráveis. Que a nossa casa seja um lugar onde todos se sintam seguros e protegidos. Pai, pedimos proteção contra todo tipo de violência. Livra-nos de assaltos, de agressões, de ataques. Que nenhuma arma forjada contra nós prospere. Que nenhum plano maligno tenha sucesso. Confunde os conselhos dos nossos adversários. Frustra as intenções dos que nos querem fazer mal. Levanta-te como escudo ao nosso redor, como fortaleza inexpugnável. Senhor, guarda-nos de processos judiciais injustos. Se há alguma acusação falsa contra nós, traz a verdade à luz. Se há alguma batalha legal que precisamos enfrentar, vai à nossa frente, preparando a vitória. Dá-nos advogados competentes, juízes justos, testemunhas verdadeiras. Que a justiça prevaleça, que a verdade triunfe, que o direito seja estabelecido. Pai, pedimos proteção sobre a nossa reputação. Guarda o nosso bom nome, preserva a nossa integridade, defende a nossa honra. Se alguém fala mal de nós, que a verdade seja revelada. Se há calúnias sendo espalhadas, que sejam desmascaradas. Que a nossa conduta seja irrepreensível. Que o nosso caráter seja inatacável, que a nossa vida seja um testemunho vivo do teu poder transformador. Senhor, protege-nos de doenças contagiosas. Neste tempo onde tantas enfermidades circulam, coloca uma barreira de proteção ao nosso redor. Que nenhum vírus, nenhuma bactéria, nenhum agente patogênico consiga penetrar a cobertura do teu sangue sobre nós. Fortalece o nosso sistema de defesa, aumenta a nossa imunidade, preserva a nossa saúde. Pai, guarda-nos de vícios e dependências. Liberta-nos de qualquer substância que nos escravize, de qualquer hábito que nos domine. Se há algum vício tentando se instalar na nossa vida, corta-o pela raiz agora mesmo. Dá-nos força de vontade para resistir, dá-nos determinação para vencer, dá-nos poder para sermos livres. Que sejamos escravos apenas de Ti, dependentes apenas da Tua graça. Senhor, protege-nos de enganos e fraudes. Neste mundo onde há tantos golpes, tantas armadilhas financeiras, tantos esquemas enganosos, dá-nos discernimento. Que não caiamos em falsas promessas, que não sejamos enganados por ofertas tentadoras, que não percamos o nosso dinheiro em investimentos fraudulentos. Abre os nossos olhos para vermos a verdade. Aguça os nossos ouvidos para detectarmos a mentira. Pai, pedimos proteção sobre os nossos sonhos e projetos. Guarda as visões que colocaste no nosso coração. Preserva os planos que Tu mesmo inspiraste. Que o inimigo não roube os nossos sonhos,
Que as circunstâncias não matem as nossas esperanças, que as dificuldades não destruam os nossos projetos. Dá-nos perseverança para continuarmos lutando, dá-nos fé para continuarmos acreditando, dá-nos força para continuarmos avançando. Senhor, protege a nossa fé, guarda-nos da dúvida, da incredulidade, do ceticismo. Quando as tempestades vierem e tentarem abalar a nossa confiança em Ti, firma os nossos pés na rocha da Tua palavra. Que a nossa fé não seja abalada pelas circunstâncias, que não seja diminuída pelas provações, que não seja destruída pelas decepções. Aumenta a nossa fé, fortalece a nossa confiança, solidifica a nossa certeza de que Tu és Deus e que cuidas de nós. Pai, pedimos proteção contra o desânimo. Há dias em que o peso parece insuportável, em que a vontade de desistir é grande, em que a esperança parece distante. Nessas horas, Senhor, levanta-nos, renova as nossas forças como as da águia, enche-nos de novo ânimo, reacende a chama da esperança no nosso coração. Que nunca desistamos, que nunca percamos a fé, que nunca deixemos de acreditar que o melhor ainda está por vir. Senhor, guarda-nos de comparações destrutivas, livra-nos de olhar para a vida dos outros com inveja, de medir o nosso sucesso pelo sucesso alheio. Ajuda-nos a corrermos a nossa própria corrida, a vivermos o nosso próprio propósito, a cumprirmos o nosso próprio chamado. Que sejamos gratos pelo que temos, satisfeitos com o que somos, confiantes no que Tu estás a fazer em nós. Pai, protege-nos do orgulho e da arrogância. Guarda o nosso coração da soberba, da vaidade, da autossuficiência. Que nunca esqueçamos que tudo o que temos e somos vem de Ti. Que nunca pensemos que conseguimos algo pelas nossas próprias forças. Mantém-nos humildes, dependentes, conscientes de que sem Ti nada podemos fazer. Senhor, pedimos proteção sobre o nosso sono e descanso. Que as nossas noites sejam tranquilas, que o nosso sono seja reparador, que acordemos renovados e fortalecidos. Afasta de nós os pesadelos, as insônias, as noites mal dormidas. Que possamos descansar em paz, sabendo que Tu velas por nós enquanto dormimos. Pai, guarda-nos de relacionamentos tóxicos. Dá-nos sabedoria para identificar pessoas que nos fazem mal. Coragem para nos afastarmos de quem nos prejudica. Livra-nos de amizades falsas, de relacionamentos manipuladores, de pessoas que drenam a nossa energia. Rodeia-nos de pessoas que nos edificam, que nos encorajam, que nos ajudam a crescer. Senhor, protege a nossa identidade em Ti. Que não busquemos validação no mundo, que não precisemos da aprovação dos outros para sabermos quem somos. Que a nossa identidade esteja firmemente enraizada em Ti, na certeza de que somos Teus filhos amados, escolhidos, preciosos aos Teus olhos. Que nada nem ninguém consiga nos fazer duvidar de quem somos em Ti. Pai, pedimos proteção sobre o nosso ministério e chamado. Se Tu nos chamaste para uma obra específica, guarda esse chamado. Não permitas que o inimigo nos distraia, que as circunstâncias nos desviem, que o medo nos paralise. Dá-nos clareza sobre o nosso propósito, coragem para cumprirmos a nossa missão, recursos para realizarmos a nossa tarefa. Que sejamos fiéis ao que Tu nos confiaste, diligentes no que Tu nos ordenaste, perseverantes até vermos o cumprimento. Senhor, protege-nos de falsas doutrinas. Neste tempo onde há tantos ensinamentos contrários à Tua palavra, dá-nos discernimento. Que conheçamos a Tua palavra tão profundamente que consigamos identificar o erro. Guarda-nos de sermos enganados, de sermos desviados, de sermos levados por qualquer vento de doutrina. Firma-nos na verdade, enraiza-nos nas Escrituras, estabelece-nos na sã doutrina. Pai, pedimos proteção sobre a nossa generosidade, que nunca percamos a capacidade de dar, de ajudar, de abençoar.
Guarda o nosso coração de se tornar egoísta, mesquinho, avarento. Que sejamos canais de bênção, instrumentos da tua provisão na vida de outros. Dá-nos olhos para ver as necessidades ao nosso redor, coração para nos compadecermos, mãos para ajudarmos. Senhor, protege a nossa alegria. Que nenhuma circunstância roube a nossa alegria, que nenhuma prova apague o nosso sorriso, que nenhuma dificuldade destrua a nossa paz interior. A alegria do Senhor é a nossa força. E declaramos que hoje viveremos em alegria, independentemente do que acontecer. Que a nossa alegria seja contagiante, que o nosso sorriso ilumine os ambientes, que a nossa atitude positiva inspire outros. Pai, guarda-nos de palavras precipitadas. Coloca um freio na nossa boca para que não falemos o que não devemos. Dá-nos sabedoria para sabermos quando falar e quando calar. Que as nossas palavras sejam poucas, mas poderosas, que sejam pensadas e não impulsivas, que sejam construtivas e não destrutivas. Senhor, pedimos proteção sobre as nossas decisões hoje. Que cada escolha que fizermos seja guiada por Ti. Nas pequenas decisões e nas grandes, que busquemos a Tua orientação. Senhor, pedimos que a Tua luz brilhe sobre todos os nossos caminhos hoje. Que não haja nenhum caminho obscuro, nenhuma decisão tomada nas trevas, nenhum passo dado sem a Tua iluminação. Tu és a luz do mundo, e onde Tu estás, não há trevas. Que a Tua luz dissipe toda a confusão, que esclareça toda a dúvida, que revele toda a verdade. Ilumina o caminho à nossa frente, para que vejamos claramente por onde devemos ir. Ilumina também o caminho atrás de nós, para que aprendamos com o passado. Que a Tua luz seja lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Pai, abençoa cada encontro que tivermos hoje, cada pessoa com quem cruzarmos, cada conversa que tivermos, cada interação que houver, que seja abençoada por Ti. Que sejamos portadores da Tua luz onde formos, que levemos a Tua paz a quem encontrarmos, que distribuamos a Tua alegria por onde passarmos. Usa-nos como instrumentos de bênção na vida de alguém hoje. Senhor, pedimos sabedoria sobrenatural para este dia. A sabedoria que vem do alto, que é pura, pacífica, amável, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos. Que tomemos decisões sábias, que falemos palavras sábias, que hajamos com sabedoria em todas as situações. Quando enfrentarmos dilemas, dá-nos clareza. Quando tivermos que escolher, dá-nos discernimento. Quando precisarmos de respostas, dá-nos revelação. Tu prometeste que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Ti que dás liberalmente. Hoje estamos a pedir, Senhor, derrama sobre nós a Tua sabedoria. Pai, abençoa o nosso testemunho hoje. Que a nossa vida seja um sermão vivo. Que as nossas ações preguem mais alto que as nossas palavras. Que alguém veja Jesus em nós hoje, que alguém seja tocado pelo Teu amor através de nós, que alguém seja inspirado a Te buscar por causa do nosso exemplo. Ajuda-nos a sermos sal e luz neste mundo, a fazermos diferença onde estivermos, a representarmos bem o nome de Cristo. Senhor, pedimos que guardes a nossa língua de toda a maledicência, que não falemos mal de ninguém, que não espalhemos fofocas, que não participemos de conversas destrutivas. Coloca uma guarda sobre os nossos lábios, um vigia à porta da nossa boca. Que as nossas palavras sejam sempre temperadas com graça, que edifiquem e não destruam, que curem e não firam. Se alguém vier até nós com fofocas, dá-nos sabedoria para não participar. Se alguém falar mal de outrem na nossa presença, dá-nos coragem para defender. Pai, abençoa a nossa capacidade de ouvir hoje, que sejamos prontos para ouvir e tardios para falar. Que saibamos ouvir verdadeiramente as pessoas, não apenas com os ouvidos, mas com o coração.
que consigamos ouvir o que não é dito, perceber a dor por trás das palavras, sentir a necessidade além do pedido. Dá-nos ouvidos atentos, coração compassivo, alma sensível. Que possamos ser para alguém hoje o ouvinte que precisavam. Senhor, pedimos que nos livres de toda a pressa desnecessária. Que não vivamos este dia de forma atabalhoada, correndo de um lado para o outro sem propósito. Ajuda-nos a viver com intencionalidade, a fazer cada coisa no seu tempo certo, a dar atenção ao que é realmente importante. Que não percamos as bênçãos que preparaste, porque estamos demasiado ocupados para as notar. Ensina-nos a viver o presente, a aproveitar cada momento, a estar totalmente presentes em cada atividade. Pai, abençoa as nossas prioridades hoje. Ajuda-nos a colocar primeiro o que é primeiro. Que busquemos primeiro o teu reino e a tua justiça, confiando que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Que não invertamos a ordem, colocando o urgente acima do importante, o temporal acima do eterno. Dá-nos sabedoria para distinguir o essencial do supérfluo, o necessário do dispensável, o permanente do passageiro. Senhor, pedimos que nos livres de toda a ansiedade hoje, que não nos preocupemos com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Que vivamos um dia de cada vez, confiando que tu tens o controle de todas as coisas. Quando a ansiedade tentar nos dominar, lembra-nos de lançar sobre ti toda a nossa ansiedade, porque tu cuidas de nós. Enche-nos com a tua paz, que excede todo o entendimento. Pai, abençoa a nossa produtividade hoje. Que sejamos diligentes no trabalho, dedicados nas tarefas, comprometidos com a excelência. Que tudo o que fizermos seja feito como para ti e não para os homens. Multiplica o trabalho das nossas mãos, faz prosperar os nossos esforços, abençoa os nossos empreendimentos. Que vejamos fruto do nosso trabalho, que colhamos resultados dos nossos esforços, que sejamos bem-sucedidos naquilo a que nos propusermos. Senhor, pedimos que nos livres de toda a comparação, que não olhemos para a vida dos outros desejando o que eles têm, que não invejemos as bênçãos alheias. Ajuda-nos a celebrar as vitórias dos outros como se fossem nossas, a alegrarmos-nos com o sucesso alheio, a apoiar os sonhos de quem está ao nosso lado. Que sejamos gratos pelo que temos, satisfeitos com o que tu nos deste, confiantes de que o teu plano para nós é perfeito. Pai, abençoa a nossa capacidade de perdoar hoje. Se alguém nos ofender, dá-nos graça para perdoar imediatamente. Que não guardemos rancor, que não alimentemos mágoa, que não cultivemos ressentimento. Ajuda-nos a perdoar como tu nos perdoaste, 70 vezes 7 se for necessário. Liberta-nos de toda a amargura, de toda a raiva, de todo o desejo de vingança. Enche o nosso coração com amor, com compaixão, com misericórdia. Senhor, pedimos que nos deis oportunidades de servir hoje. Abre os nossos olhos para vermos as necessidades ao nosso redor. Torna-nos sensíveis à dor alheia, atentos aos que sofrem em silêncio. Que não passemos indiferentes por quem precisa de ajuda. Dá-nos mãos dispostas a servir, pés prontos a ir, coração aberto a amar. Que sejamos as mãos e os pés de Jesus neste mundo. Pai, abençoa a nossa criatividade hoje. Se há problemas para resolver, dá-nos soluções criativas. Se há obstáculos para ultrapassar, mostra-nos caminhos alternativos. Que não fiquemos presos a velhos padrões, mas que estejamos abertos a novas possibilidades. Inspira-nos com ideias inovadoras, insights reveladores, perspectivas diferentes. Que sejamos criativos na solução de problemas, originais nas nossas abordagens, únicos nas nossas contribuições. Senhor, pedimos que nos livres de toda a negatividade,
Guarda o nosso coração de pensamentos pessimistas, de palavras derrotistas, de atitudes negativas. Ajuda-nos a ver o copo meio cheio e não meio vazio, a procurar o lado bom de cada situação, a encontrar razões para agradecer mesmo nas dificuldades. Que sejamos pessoas positivas, que espalham esperança, que contagiam com otimismo, que inspiram com fé. Pai, abençoa a nossa paciência hoje. Dá-nos paciência no trânsito, paciência nas filas, paciência com as pessoas. Que não nos irritemos facilmente, que não percamos a calma rapidamente, que não explodamos diante das frustrações. Ajuda-nos a ser longânimos como Tu és conosco, tolerantes como Tu és conosco, compreensivos como Tu és conosco. Que a nossa paciência seja um testemunho do Teu Espírito operando em nós. Senhor, pedimos que nos dês coragem para enfrentar este dia. Coragem para fazer o que é certo mesmo quando for difícil. Coragem para defender os nossos valores mesmo quando formos criticados. Coragem para manter a nossa integridade mesmo quando houver pressão. Que não sejamos covardes diante dos desafios, que não recuemos diante das oposições, que não desistamos diante das dificuldades. Fortalece-nos com o Teu poder, encoraja-nos com a Tua presença, sustenta-nos com a Tua graça. Pai, abençoa a nossa humildade hoje. Que não busquemos os primeiros lugares, que não procuremos reconhecimento, que não desejemos aplausos. Ajuda-nos a servir nos bastidores, a trabalhar sem esperar recompensa, a dar sem esperar retorno. Que a nossa recompensa venha de Ti e não dos homens, que busquemos a Tua aprovação e não a aprovação humana. Mantém-nos pequenos aos nossos próprios olhos, dependentes de Ti, conscientes de que sem Ti nada somos. Senhor, pedimos que nos livres de toda a hipocrisia, que sejamos autênticos, genuínos, verdadeiros, que não tenhamos duas caras, uma para a igreja e outra para o mundo. Que a nossa vida privada corresponda à nossa vida pública, que sejamos por dentro o que parecemos por fora. Ajuda-nos a viver em integridade, a sermos honestos em todas as áreas, a mantermos a coerência entre o que dizemos e o que fazemos. Pai, abençoa a nossa sensibilidade espiritual hoje. Aguça os nossos sentidos espirituais para percebermos a Tua voz, para discernirmos a Tua vontade, para sentirmos a Tua presença. Que não sejamos insensíveis às coisas do Espírito, que não sejamos surdos à Tua voz, que não sejamos cegos à Tua direção. Abre os nossos ouvidos espirituais, abre os nossos olhos espirituais, abre o nosso coração para Ti. Senhor, pedimos que nos dês contentamento hoje. Que sejamos gratos pelo que temos, satisfeitos com o que somos, felizes onde estamos. Que não vivamos sempre desejando mais, sempre insatisfeitos, sempre infelizes. Ensina-nos o segredo de Paulo, de estar contentes em toda e qualquer situação. Que o nosso contentamento não dependa das circunstâncias externas, mas sim da Tua presença interior. Pai, abençoa a nossa fé hoje. Aumenta a nossa fé, fortalece a nossa confiança, solidifica a nossa certeza. Que creiamos nas Tuas promessas mesmo quando não vemos cumprimento. Que confiemos no Teu poder mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Que esperemos no Teu tempo mesmo quando a espera é longa. Que a nossa fé mova montanhas, que abra mares, que derrube muralhas. Senhor, pedimos que nos livres de todo o medo hoje. Medo do fracasso, medo da rejeição, medo do futuro. Tu não nos deste espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Que vivamos em ousadia, que avancemos com confiança, que conquistemos com coragem. Onde houver medo, que a Tua perfeita amor o expulse. Onde houver insegurança, que a Tua presença nos dê firmeza. Onde houver dúvida, que a Tua palavra nos traga certeza.
Pai, abençoa a nossa esperança hoje, que nunca percamos a esperança, que nunca deixemos de acreditar, que nunca desistamos de esperar. Mesmo quando tudo parecer perdido, que a nossa esperança permaneça viva. Mesmo quando a noite for escura, que continuemos a esperar o amanhecer. Mesmo quando o inverno for rigoroso, que continuemos a esperar a primavera. A nossa esperança está em Ti, Senhor, e quem espera em Ti jamais será confundido. Senhor, pedimos que nos dês perseverança hoje, que não desistamos no meio do caminho, que não abandonemos a corrida antes de chegar à meta. Ajuda-nos a perseverar nas dificuldades, a continuar quando tudo nos diz para parar, a levantar quando cairmos. Que sejamos persistentes nos nossos objetivos, constantes nas nossas orações, firmes na nossa fé. Que a perseverança produza em nós caráter aprovado, e o caráter aprovado produz esperança. Pai, abençoa o nosso testemunho nas redes sociais. Se formos postar algo hoje, que seja edificante, que seja verdadeiro, que glorifique o Teu nome. Guarda-nos de compartilhar coisas que não edificam, de espalhar notícias falsas, de participar de polêmicas desnecessárias. Que as nossas redes sociais sejam plataformas de luz, de esperança, de fé. Que alguém seja abençoado pelo que publicamos, que alguém seja encorajado pelas nossas palavras, que alguém seja inspirado pelo nosso testemunho. Senhor, pedimos que nos livres de toda a distração hoje. Há tantas coisas competindo pela nossa atenção, tantos ruídos tentando nos desviar. Ajuda-nos a manter o foco no que é importante, a concentrarmos-nos no que é essencial. Que não percamos tempo com coisas fúteis, que não desperdicemos energia com assuntos irrelevantes. Dá-nos disciplina para gerir bem o nosso tempo, sabedoria para estabelecer prioridades, força para dizer não ao que não é prioritário. Pai, abençoa a nossa gratidão hoje, que vivamos este dia em atitude de gratidão constante. Que agradeçamos não apenas pelas grandes bênçãos, mas também pelas pequenas. Que sejamos gratos pelo ar que respiramos, pela comida que comemos, pela cama onde dormimos. Que desenvolvamos um coração agradecido, que vê motivos para agradecer em tudo. Que a gratidão transforme a nossa perspectiva, que mude a nossa atitude, que renove o nosso ânimo. Senhor, pedimos que nos dês amor incondicional hoje. Amor pelos que nos amam e pelos que não nos amam, pelos que nos tratam bem e pelos que nos tratam mal, pelos que nos ajudam e pelos que nos prejudicam. Que amemos como Tu amas, sem condições, sem limites, sem reservas. Que o Teu amor flua através de nós para alcançar os que estão ao nosso redor. Que sejamos canais do Teu amor neste mundo carente de amor verdadeiro. Pai, abençoa a nossa mansidão hoje. Que não sejamos ásperos, rudes, grosseiros, que tratemos todas as pessoas com gentileza, com delicadeza, com ternura, que a nossa mansidão não seja confundida com fraqueza, mas seja reconhecida como força sob controlo. Que sejamos mansos como Jesus foi manso, humildes como Jesus foi humilde, acessíveis como Jesus foi acessível. Senhor, pedimos que nos livres de toda a preguiça hoje. Dá-nos energia para realizarmos as nossas tarefas, disposição para cumprirmos as nossas responsabilidades, vigor para completarmos os nossos projetos. Que não adiemos o que deve ser feito hoje, que não procrastinemos, que não deixemos para amanhã o que podemos fazer hoje. Ajuda-nos a sermos diligentes, trabalhadores, dedicados. Pai, abençoa a nossa dependência de Ti hoje. Que em cada momento lembremos que precisamos de Ti, que sem Ti nada podemos fazer, que separados de Ti nada somos. Que não confiemos nas nossas próprias forças, que não nos apoiemos no nosso próprio entendimento, que não sigamos o nosso próprio caminho. Mantém-nos dependentes, apegados, conectados a Ti.
Que a nossa vida seja como o ramo que permanece ligado à videira, recebendo constantemente a seiva que dá vida. Senhor, pedimos que nos deis equilíbrio hoje. Equilíbrio entre trabalho e descanso, entre atividade e contemplação, entre dar e receber. Que não sejamos extremistas, indo sempre de um lado para o outro. Ajuda-nos a encontrar o ponto de equilíbrio saudável em todas as áreas da nossa vida. Que saibamos quando avançar e quando parar, quando falar e quando calar, quando agir e quando esperar. Pai, abençoa a nossa capacidade de aprender hoje. Que cada experiência nos ensine algo, que cada pessoa que encontramos nos mostre algo, que cada situação nos revele algo, que tenhamos um coração ensinável, uma mente aberta, uma atitude de aprendiz. Que nunca pensemos que já sabemos tudo, que sempre estejamos dispostos a aprender mais. Senhor, pedimos que nos livres de toda a amargura hoje. Se há mágoa no nosso coração, cura-a agora. Se há ressentimento guardado, liberta-nos dele. Que não permitamos que a amargura crie raízes na nossa alma, que envenene o nosso espírito, que destrua as nossas relações. Substitui toda a amargura por doçura, toda a mágoa por perdão, todo o ressentimento por amor. Pai, abençoa o nosso discernimento hoje. Dá-nos capacidade de distinguir o certo do errado, o verdadeiro do falso, o bom do mal. Que não sejamos ingênuos, facilmente enganados, rapidamente iludidos, mas que também não sejamos desconfiados de tudo e de todos. Dá-nos o equilíbrio certo entre prudência e confiança, entre cautela e abertura. Senhor, pedimos que nos dês alegria contagiante hoje. Que o nosso rosto reflita a alegria que há no nosso coração. Que o nosso sorriso ilumine os ambientes. Que a nossa atitude positiva influencie as pessoas. Que sejamos portadores de alegria num mundo triste, de esperança num mundo desesperado, de luz num mundo escuro. Pai, abençoa a nossa integridade hoje. Que sejamos honestos em todas as transações, verdadeiros em todas as palavras, justos em todas as ações. Que a nossa integridade seja inabalável mesmo quando ninguém estiver a ver, mesmo quando houver oportunidade de ganho desonesto, mesmo quando a mentira parecer mais conveniente. Que prefiramos perder sendo honestos do que ganhar sendo desonestos. Senhor, pedimos que nos livres de toda a vaidade hoje. Que não busquemos a glória dos homens, que não desejemos reconhecimento público, que não precisemos de aplausos para nos sentirmos validados. Ajuda-nos a fazer o bem em secreto, a servir nos bastidores, a trabalhar sem esperar recompensa. Que a nossa recompensa venha de Ti, que buscamos a Tua aprovação e não a aprovação humana. Pai, abençoa a nossa disposição para mudanças hoje. Se há áreas da nossa vida que precisam mudar, dá-nos coragem para mudar. Se há hábitos que precisam ser abandonados, dá-nos força para abandoná-los. Se há atitudes que precisam ser transformadas, transforma-as pelo Teu Espírito. Que não sejamos rígidos, inflexíveis, resistentes à mudança, mas que estejamos sempre abertos ao Teu trabalho transformador em nós. Senhor, pedimos que nos dês sensibilidade às necessidades dos outros hoje, que consigamos ver além das aparências, perceber a dor escondida, sentir a angústia silenciosa, que não passemos indiferentes pelo sofrimento alheio, que não fechemos os olhos às necessidades ao nosso redor. Dá-nos olhos que veem, ouvidos que ouvem, coração que sente. Que possamos ser instrumentos da Tua compaixão neste mundo. Pai, abençoa a nossa fidelidade hoje, que sejamos fiéis nas pequenas coisas e nas grandes, fiéis quando é fácil e quando é difícil, fiéis quando somos observados e quando estamos sozinhos. Que a nossa palavra seja confiável, que os nossos compromissos sejam honrados, que as nossas promessas sejam cumpridas.
Que sejamos conhecidos como pessoas de palavra, de confiança, de fidelidade. Pai Celestial, continuamos esta oração pedindo que derrame sobre nós uma porção extra do Teu Espírito Santo hoje. Que sejamos cheios e revestidos do Teu poder, que andemos na unção, que vivamos na presença. Que o Teu Espírito nos guie em toda a verdade, que nos lembre das Tuas palavras, que nos console nas aflições. Que Ele interceda por nós com gemidos inexprimíveis, que nos capacite para toda boa obra, que nos transforme de glória em glória. Não permitas que apaguemos o Espírito, que contristemos o Espírito, que resistamos ao Espírito. Que sejamos sensíveis à sua voz, obedientes à sua direção, submissos à sua liderança. Senhor, abençoa cada área específica da nossa vida que precisa de atenção especial hoje. Se há problemas de saúde, toca com o teu poder curador. Se há dificuldades financeiras, abre portas de provisão. Se há conflitos relacionais, traz reconciliação e paz. Se há crises emocionais, derrama o teu consolo e a tua cura. Conheces cada situação específica que enfrentamos, cada desafio particular que temos pela frente. Intervém de forma sobrenatural, manifesta o teu poder, demonstra a tua fidelidade. Pai, pedimos proteção especial sobre os nossos pensamentos hoje. A batalha começa na mente e queremos que a nossa mente seja fortaleza inexpugnável contra os ataques do inimigo. Que não demos lugar a pensamentos negativos, a imaginações destrutivas, a fantasias pecaminosas. Que levemos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Enche a nossa mente com a Tua palavra, com pensamentos puros, com meditações santas, que pensemos no que é verdadeiro, no que é respeitável, no que é justo, no que é puro, no que é amável, no que é de boa fama. Senhor, abençoa o nosso tempo de qualidade com as pessoas que amamos hoje. Se vamos passar tempo com a família, que seja tempo de qualidade e não apenas quantidade. Que estejamos presentes não apenas fisicamente, mas também emocionalmente. Que ouçamos verdadeiramente, que nos conectemos profundamente, que amemos intensamente. Ajuda-nos a valorizar os momentos com quem amamos, a criar memórias preciosas, a fortalecer os laços que nos unem. Pai, pedimos que nos dês vitória sobre todo o pecado que nos assedia hoje. Se há algum pecado recorrente na nossa vida, algum hábito que nos escraviza, alguma tentação que nos derruba constantemente, dá-nos vitória hoje. Que o poder da Tua graça seja maior que o poder do pecado. Que a força do Teu Espírito nos capacite a vencer onde antes éramos vencidos. Que experimentemos a liberdade verdadeira que só Tu podes dar. Livra-nos do mal, guarda-nos de cairmos, apresenta-nos irrepreensíveis diante da Tua glória. Senhor, abençoa o nosso tempo devocional. Que não seja apenas um ritual religioso, mas um encontro genuíno contigo. Que quando lemos a Tua palavra, ela penetre profundamente no nosso coração. Que quando oramos, sintamos verdadeiramente a Tua presença. Que quando adoramos, entremos nas cortes celestiais. Dá-nos fome e sede de Ti, desejo ardente de Te conhecer mais, paixão crescente pela Tua presença. Que a nossa maior alegria seja estar contigo. Pai, pedimos que nos uses hoje para fazer diferença no reino. Se há alguém que precisa ouvir sobre Ti, coloca essa pessoa no nosso caminho. Se há alguém desviado que precisa voltar, usa-nos para alcançá-lo. Se há alguém ferido que precisa de cura, faz de nós instrumentos da Tua cura. Que não vivamos apenas para nós mesmos, mas que sejamos canais de bênção. Que a nossa vida tenha propósito eterno. Que o nosso tempo seja investido no que permanece. Que os nossos esforços produzam frutos que durem para sempre.
Senhor, abençoa a nossa capacidade de lidar com críticas e rejeições hoje. Se alguém nos criticar, dá-nos humildade para aprender se a crítica for construtiva e graça para perdoar se for destrutiva. Se alguém nos rejeitar, lembra-nos de que a tua aceitação é mais importante que a aceitação humana, que não busquemos agradar aos homens, mas a ti. Que a nossa identidade não esteja no que os outros pensam de nós, mas no que tu dizes sobre nós. Pai, pedimos que nos livres de toda a autopiedade hoje, que não fiquemos lamentando a nossa sorte, chorando sobre o leite derramado, vivendo como vítimas das circunstâncias. Ajuda-nos a assumir responsabilidade pela nossa vida, a fazer as mudanças necessárias, a avançar com determinação. Que não percamos tempo sentindo pena de nós mesmos, mas que investamos esse tempo em soluções, em crescimento, em superação. Senhor, abençoa o nosso senso de humor hoje. Dá-nos capacidade de rir, de ver o lado leve das situações, de não levarmos tudo demasiado a sério. Que saibamos rir de nós mesmos, que não sejamos sisudos e carrancudos, que tenhamos alegria genuína. Um coração alegre é como bom remédio, e queremos ter esse coração alegre que cura, que restaura, que renova. Pai, pedimos que nos dês sabedoria para gerir bem os nossos recursos hoje, que sejamos bons mordomos do dinheiro que nos confiaste, do tempo que nos deste, dos talentos que nos entregaste, que não desperdicemos nada, que aproveitemos tudo, que multipliquemos o que recebemos. Ajuda-nos a investir sabiamente, a poupar prudentemente, a gastar conscientemente. Que as nossas finanças estejam em ordem, que não vivamos endividados, que tenhamos o suficiente para as nossas necessidades e para abençoar outros. Senhor, abençoa a nossa capacidade de celebrar as pequenas vitórias hoje, que não esperemos apenas pelas grandes conquistas para comemorar. Que celebremos cada pequeno progresso, cada passo dado na direção certa, cada obstáculo superado. Que tenhamos um coração grato, que reconhece as bênçãos diárias, que valoriza as pequenas alegrias, que encontra motivos para celebrar mesmo nas coisas simples. Pai, pedimos que nos livres de toda a superficialidade hoje, que não vivamos apenas na superfície das coisas, mas que tenhamos profundidade. Que os nossos relacionamentos sejam profundos e não superficiais. Que as nossas conversas sejam significativas e não vazias. Que a nossa fé seja genuína e não aparente. Ajuda-nos a ir além das aparências, a buscar a essência, a viver com autenticidade. Senhor, abençoa a nossa capacidade de recomeçar hoje. Se ontem foi um dia difícil, se cometemos erros, se falhamos de alguma forma, hoje é um novo dia. As tuas misericórdias renovam-se a cada manhã e queremos começar este dia com esperança renovada. Que não carreguemos o peso do passado, que não vivamos presos aos erros de ontem, que não permitamos que os fracassos anteriores determinem o nosso presente. Dá-nos coragem para recomeçar, para tentar novamente, para não desistir. Pai, pedimos que nos dê sensibilidade para reconhecer as oportunidades que colocas no nosso caminho hoje. Muitas vezes as oportunidades vêm disfarçadas, parecem insignificantes, passam despercebidas. Abre os nossos olhos para vermos as portas que estás a abrir, os caminhos que estás a preparar, as possibilidades que estás a criar. Que não percamos as oportunidades por falta de atenção, por excesso de medo, por falta de fé. Dá-nos ousadia para aproveitar as oportunidades quando surgirem. Senhor, abençoa a nossa comunicação hoje. Que nos comuniquemos com clareza, com amor, com respeito. Que saibamos expressar os nossos sentimentos de forma adequada, que consigamos transmitir as nossas ideias de forma eficaz, que sejamos capazes de resolver conflitos através do diálogo.
livra-nos de mal-entendidos, de interpretações erradas, de comunicação deficiente, que as nossas palavras construam pontes e não muros, que aproximem e não afastem, que unam e não dividam. Pai, pedimos que nos livres de toda a impulsividade hoje, que não hajamos por impulso, que não falemos sem pensar, que não decidamos precipitadamente. Dá-nos autocontrolo, domínio próprio, capacidade de pausar antes de agir. Que sejamos reflexivos nas nossas decisões, ponderados nas nossas palavras, cautelosos nas nossas ações. Ajuda-nos a pensar antes de falar, a orar antes de decidir, a consultar-te antes de agir. Senhor, abençoa a nossa capacidade de perdoar a nós mesmos hoje. Muitas vezes somos mais duros conosco do que tu és. Carregamos culpas que tu já perdoaste. Condenamo-nos por erros que tu já esqueceste. Ajuda-nos a aceitar o teu perdão, a libertar-nos da autocrítica destrutiva, a caminhar em liberdade. Se tu nos perdoaste, quem somos nós para não nos perdoarmos? Que vivamos na liberdade gloriosa dos filhos de Deus, sem correntes de culpa, sem prisões de condenação. Pai, pedimos que nos dês olhos para ver as tuas bênçãos hoje. Tantas vezes focamo-nos no que está errado e não vemos o que está certo. Tantas vezes reclamamos do que falta e não agradecemos pelo que temos. Abre os nossos olhos para vermos as inúmeras bênçãos que nos cercam, a vida que respiramos, a saúde que temos, a família que nos ama, os amigos que nos apoiam, o teto que nos abriga, a comida que nos sustenta. Que tenhamos um coração grato que reconhece e celebra cada bênção. Senhor, abençoa a nossa capacidade de estabelecer limites saudáveis hoje. Que saibamos dizer não quando necessário, que não nos sobrecarreguemos com responsabilidades que não são nossas, que protejamos o nosso tempo, que guardemos a nossa energia, que preservemos a nossa paz. Ajuda-nos a estabelecer prioridades claras, a manter o foco no que é importante, a não nos dispersarmos com o que é secundário. Dá-nos sabedoria para sabermos quando ajudar e quando deixar que os outros aprendam com as suas próprias experiências. Pai, pedimos que nos livres de toda a competitividade desleal hoje, que não vejamos os outros como concorrentes, mas como irmãos, que não sintamos necessidade de ser melhor que os outros, mas apenas de ser a melhor versão de nós mesmos. Que celebremos o sucesso alheio, que apoiemos os sonhos dos outros, que nos alegremos com as conquistas de quem está ao nosso lado, que haja espaço para todos brilharem, que não haja inveja no nosso coração, que não haja competição destrutiva. Senhor, abençoa a nossa capacidade de viver o presente hoje, que não vivamos presos ao passado, remoendo o que já passou, lamentando o que não pode ser mudado, que não vivamos ansiosos pelo futuro, preocupados com o que ainda não aconteceu, que vivamos plenamente o hoje, aproveitando cada momento, valorizando cada experiência, estando totalmente presentes. Este é o dia que fizeste e queremos alegrar-nos e regozijar-nos nele. Pai, pedimos que nos dês coragem para sair da zona de conforto hoje. Se há algo novo que precisamos experimentar, dá-nos ousadia. Se há riscos calculados que precisamos tomar, dá-nos coragem. Se há mudanças necessárias que temos adiado, dá-nos determinação. Que não fiquemos paralisados pelo medo do desconhecido, que não percamos oportunidades por excesso de cautela, que não deixemos de crescer por apego à segurança. Senhor, abençoa a nossa capacidade de dar e receber hoje. Que saibamos dar com generosidade, sem esperar retorno, sem segundas intenções, mas que também saibamos receber com humildade, sem orgulho, sem constrangimento. Que sejamos canais de bênção, recebendo de ti para dar aos outros, dando aos outros para abrir espaço para receber mais de ti.
Que haja um fluxo constante de dar e receber, de semear e colher, de abençoar e ser abençoado. Pai, pedimos que nos livres de toda a procrastinação hoje, que não adiemos o que precisa ser feito, que não deixemos para amanhã o que pode ser feito hoje. Dá-nos disciplina para começar, persistência para continuar, determinação para terminar. Que sejamos pessoas de ação, e não apenas de intenção, de realização, e não apenas de planeamento, de concretização, e não apenas de sonhos. Ajuda-nos a vencer a inércia, a superar a preguiça, a quebrar o ciclo da procrastinação. Senhor, abençoa a nossa capacidade de aprender com os erros hoje. Que cada erro seja uma lição, que cada falha seja uma oportunidade de crescimento, que cada tropeço nos ensine a caminhar melhor. Que não fiquemos paralisados pelos erros do passado, que não vivamos com medo de errar novamente. Dá-nos sabedoria para extrair aprendizagem de cada experiência, humildade para reconhecer onde erramos, coragem para tentar novamente de forma diferente. Pai, pedimos que nos dês paz interior hoje, uma paz que não depende das circunstâncias externas, que não é abalada pelas tempestades da vida. A paz que tu dás, que excede todo o entendimento, que guarda o nosso coração e a nossa mente. Que no meio do caos possamos ter calma, que na turbulência possamos ter serenidade, que na agitação possamos ter tranquilidade. Que sejamos como o mar profundo, que permanece calmo, mesmo quando a superfície está agitada. Senhor, abençoa a nossa capacidade de adaptação hoje. Vivemos num mundo em constante mudança e precisamos de flexibilidade. Que não sejamos rígidos, inflexíveis, resistentes a mudanças. Que saibamos adaptar-nos às novas realidades, que consigamos ajustar-nos às diferentes situações, que tenhamos resiliência para nos recuperarmos das adversidades. Dá-nos a serenidade para aceitar o que não podemos mudar, a coragem para mudar o que podemos, e a sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Pai, pedimos que nos livres de toda a falsidade hoje. Que sejamos genuínos, autênticos, verdadeiros, que não usemos máscaras, que não finjamos ser o que não somos, que não tentemos impressionar os outros. Ajuda-nos a ser nós mesmos, com todas as nossas imperfeições, com todas as nossas limitações, com toda a nossa humanidade. Que a nossa autenticidade seja libertadora, que inspire outros a também serem autênticos, que crie espaços de verdade num mundo cheio de aparências. Senhor, abençoa os nossos sonhos e projetos de longo prazo. Que não percamos de vista os nossos objetivos maiores por causa das urgências do dia a dia. Que mantenhamos a visão clara, que preservemos o foco, que não desistamos dos nossos sonhos. Dá-nos estratégia para alcançarmos os nossos objetivos, disciplina para darmos os passos necessários, perseverança para continuarmos mesmo quando o caminho for longo, que vejamos a realização dos sonhos que tu colocaste no nosso coração. Pai, pedimos que nos dês força para enfrentar as batalhas que virão hoje. Algumas batalhas são externas, outras são internas. Algumas são contra as circunstâncias, outras são contra nós mesmos. Fortalece-nos com o teu poder, equipa-nos com as tuas armas espirituais, capacita-nos com a tua graça. Que lutemos as boas batalhas da fé, que vençamos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do nosso testemunho, que triunfemos em Cristo que nos dá a vitória. Senhor, abençoa a nossa capacidade de influenciar positivamente hoje. Que sejamos influência para o bem onde estivermos, que inspiremos outros a serem melhores, que motivemos quem está desanimado, que a nossa vida seja um exemplo que vale a pena seguir, que as nossas palavras sejam sementes de esperança, que as nossas ações sejam demonstrações práticas do teu amor.
Usa-nos para fazer diferença, para impactar vidas, para mudar realidades. Pai, pedimos que nos livres de toda a arrogância hoje, que lembremos sempre de onde viemos, do que éramos antes de te conhecermos, de quanto precisamos da tua graça a cada momento. Que não nos exaltemos, que não nos gloriemos em nós mesmos, que não pensemos que somos melhores que os outros. Mantém-nos humildes, dependentes, conscientes de que tudo o que temos e somos é pela tua graça. Senhor, abençoa a nossa capacidade de descansar hoje. Que saibamos quando parar, quando desacelerar, quando descansar. Que não vivamos num ritmo insustentável, sempre correndo, sempre ocupados, sempre esgotados. Ensina-nos a descansar em Ti, a encontrar renovação na Tua presença, a recarregar as energias na fonte inesgotável do Teu amor. Que o nosso descanso seja verdadeiro, que restaure o corpo, que renove a mente, que revigore o espírito. Pai, pedimos que nos dês visão espiritual hoje, que vejamos além do natural, que percebamos o que está acontecendo no mundo espiritual, que discernamos as estratégias do inimigo, que reconheçamos as oportunidades que Tu abres, que identifiquemos as portas que devemos atravessar. Abre os nossos olhos espirituais, aguça a nossa percepção, aumenta a nossa sensibilidade às coisas do Espírito. Senhor, abençoa a nossa capacidade de manter a esperança viva hoje. Mesmo quando tudo parecer impossível, que continuemos a esperar. Mesmo quando a resposta demorar, que não percamos a fé. Mesmo quando as circunstâncias gritarem o contrário, que continuemos a crer nas Tuas promessas. A esperança não decepciona, porque o Teu amor foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Que esta esperança seja âncora para a nossa alma, firme e segura. Pai, pedimos que nos livres de toda a mediocridade hoje, que não nos contentemos com menos do que o melhor que podes fazer através de nós. Que busquemos a excelência em tudo, não para impressionar os outros, mas para honrar-te. Que façamos tudo como se estivéssemos a fazer para Ti, com dedicação, com esmero, com excelência. Que a nossa vida seja uma obra-prima das Tuas mãos, que glorifique o Teu nome, que reflita a Tua grandeza. Senhor, abençoa o final deste dia, que quando o sol se puser, possamos olhar para trás e ver que este foi um dia bem vivido. Que tenhamos feito diferença na vida de alguém, que tenhamos honrado o Teu nome em alguma forma, que tenhamos avançado em direção aos Teus propósitos, que possamos deitar-nos em paz, com a consciência tranquila, com o coração grato, com a alma descansada. Guarda o nosso sono, dá-nos sonhos agradáveis, prepara-nos para um novo amanhecer. Pai, terminamos esta oração confiantes de que Tu ouves cada palavra, que Te importas com cada detalhe, que respondes segundo a Tua perfeita vontade. Sabemos que és fiel, que as Tuas promessas são sim e amém, que nunca falhaste e nunca falharás. Entregamos este dia completamente nas Tuas mãos, confiamos totalmente na Tua direção, descansamos plenamente na Tua provisão. Que a Tua vontade seja feita em nós e através de nós, que o Teu reino venha, que o Teu nome seja santificado. Guarda-nos como prometeste no Salmo 121, do nascente ao poente, da saída à entrada, desde agora e para sempre. Cobre-nos com o Teu sangue precioso, envolve-nos com a Tua presença gloriosa, sustenta-nos com a Tua graça suficiente. Que este dia seja um testemunho vivo do Teu poder, do Teu amor, da Tua fidelidade, que ao final possamos dizer: foi bom ter vivido este dia contigo, foi bom ter colocado Deus em primeiro lugar, foi bom ter começado o dia com oração. Agradecemos-te, Pai, por nos ouvires sempre, por nunca nos abandonares, por estares sempre presente. Agradecemos pela possibilidade de viver este dia cheio de gratidão e alegria, conscientes de que estamos sob a Tua graça maravilhosa.
Que cada manhã seja um novo começo, guiado por esta certeza de que Tu és o nosso guardador fiel, enquanto caminhamos na Tua presença e colocamos Deus em primeiro lugar em cada decisão e ação. Tu és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Deus que era, que é e que há de vir. Em Ti confiamos, em Ti esperamos, em Ti descansamos. Guarda-nos, Senhor, como guardas a menina dos Teus olhos. Protege-nos, como proteges os que se refugiam à sombra das Tuas asas. Que a Tua mão poderosa nos sustente, que o Teu braço forte nos defenda, que o Teu amor eterno nos envolva. Oramos e declaramos tudo isto em o precioso e poderoso nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Agradecemos-te, Senhor, por sempre nos escutares, por Tua presença constante em nossas vidas, por nunca nos abandonares. Agradecemos pela possibilidade de viver o dia cheio de gratidão e alegria, conscientes de que estamos sob Sua graça. Que cada manhã seja um novo começo, guiado por esta oração, enquanto caminhamos em Sua presença e colocamos Deus em primeiro lugar em cada decisão e ação. Em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem tocou o teu coração, compartilha-a com alguém que precise de uma palavra de alento hoje. Escreve Amém nos comentários para que juntos formemos uma corrente de fé e oração. Não te esqueças de te inscrever no canal para receberes mais mensagens que edificarão a tua fé e te aproximarão cada dia mais de Deus. Que a bênção do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam contigo hoje e sempre. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a sua paz. Vai em paz, filho amado, filha amada, sabendo que o guardador de Israel nunca dorme nem cochila e que os seus olhos estão sempre sobre ti. Amém.